Olha eu aqui. Vamos começar nossa aula hoje, Filosofia do nono ano. E só para relembrar o que estudamos na aula passada, falamos sobre empatia, falamos também sobre justa medida e hoje vamos continuar com o assunto justiça. E este conceito de justiça, presente no texto que também tinha na aula passada, que era ser justo é ser exato, ela pode ser relacionada ao pensamento de um grande amigo nosso, o filósofo Aristóteles, que viveu na Grécia Antiga no século IV a.C. Segundo ele, a justiça, assim como as outras virtudes, deveria seguir uma justa medida, um equilíbrio entre o excesso e a falta, nem sobrar nem faltar. Além disso, ele pensando em sua aplicação às relações sociais, ele dividiu em 3 tipos essa justiça. A primeira, justiça distributiva, que era aplicada, pessoal, pelos governantes aos seus governados. Eles distribuíam honras e méritos, riquezas, a fim de manter aquele equilíbrio entre os que ocupavam uma igual posição. A segunda justiça era a comutativa, que era responsável pela organização e pelo equilíbrio das trocas de bens, considerando o critério de igual valor entre os bens envolvidos. A terceira justiça era a corretiva, que era ligada à busca do equilíbrio entre os delitos cometidos e os castigos correspondentes a esses delitos. As definições desses 3 tipos demonstram que a noção aristotélica de justiça, ela se fundamentava em uma condição de igualdade e equilíbrio entre os cidadãos gregos. No entanto, gente, é importante a gente lembrar que nem todos os que viviam naquela sociedade que Aristóteles vivia, eles eram considerados cidadãos, porque havia entre eles até mesmo pessoas escravizadas. Então isso demonstra o quanto é difícil encontrar uma medida realmente justa nas relações sociais, estabelecidas em diferentes épocas e lugares. Então fica um pouco complicado. Mas, assim, diante dessa realidade social que vivemos na nossa atualidade, podemos nos perguntar: por que há tantas desigualdades entre as pessoas? Seria possível estabelecer a igualdade entre essas pessoas? Afinal, uma das formas de se entender a justiça é a de que todos sejam tratados de maneira igual. Então, há, porém, aqueles que a entendem como oferta de tratarmos diferente as pessoas, conforme as necessidades e os direitos específicos de indivíduos e grupos sociais distintos, diferentes. Mas, nós continuando sobre esse assunto, sobre justiça, a gente entra em uma parte na ética e na cidadania. Essa ética e essa cidadania que fala aqui na filosofia, que também engloba um pouco da geografia, fala que para avaliar as condições de vida de diferentes populações humanas foi criado um indicador. E esse indicador, ele é conhecido como a expectativa de vida. Ele é descoberto, gente, por meio de um cálculo de quantos anos, em média, vivem as pessoas em um determinado local, país, região. Esse indicador, gente, ele indica a provável duração de vida de uma criança que nasce ali. Então, com base nesse indicador, é possível deduzir alguns dados importantes sobre as condições de vida de uma população. Afinal, gente, para viver mais e melhor, é necessário ter acesso a direitos e serviços. Isto é justo, é essencial. Alguns direitos como saneamento básico, alimentação, o atendimento à saúde, a moradia, a educação, a segurança, a cultura e o lazer.
Então, essa qualidade de vida servida a essa população, ela nos fala sobre a expectativa de vida desses indivíduos. Mas aí eu começo falando novamente, especificamente sobre justiça. E digo, onde está a justiça? E eu mostro para vocês esta imagem. Frequentemente, nós descrevemos os desequilíbrios e as desigualdades que nos cercam como exemplos de ausência de justiça. Isso, gente, está de acordo com a imagem que é muito utilizada para simbolizar essa virtude de ser justo. Esta mulher com os olhos vendados, ela traz nas mãos uma balança e uma espada. Essa imagem, ela decorre da mitologia grega, sendo utilizada para representar uma divindade feminina. Ela era chamada de Temis. Em Roma, ela era conhecida como Justitia. Seus olhos vendados, gente, indicam a imparcialidade das leis, ou seja, a igualdade na sua aplicação a qualquer indivíduo. A balança, ela representava a ideia de equilíbrio entre as ações e suas consequências. Já a espada, presente em algumas representações, simbolizava a força da justiça diante dos conflitos. A balança de Temis era formada por 2 pratos suspensos, imagem que está na origem de expressões populares. Exemplo, colocar os atos na balança ou pesar as consequências de uma ação. Então, nessa leitura, gente, a justiça corresponde ao equilíbrio, destacando a importância de se avaliarem as ações praticadas e verificar o que deve ser feito para compensar as suas consequências. Já por outro lado, a simbologia de Temis, ela indica a necessidade em situações de conflito, da intervenção de uma pessoa ou de uma instituição que represente, que organize e aplique essa justiça. Muitas vezes esse papel ele é exercido por árbitros, juízes ligados ao sistema judiciário. Em ética e cidadania, novamente, nós podemos destacar que muitas pessoas recorrem ao sistema judiciário a fim de solucionar alguma situação de conflito. Em alguns casos, a solução depende da realização de um julgamento em um tribunal, certo? E nesses julgamentos realizados em tribunais, cabe aos juízes o papel de restabelecer o equilíbrio e a justiça entre duas partes em confronto. Geralmente isso ocorre, pessoal, em casos de crimes e transgressões a leis, porque as pessoas que ali estão sendo julgadas, elas oferecem perigo à sociedade. Mas também podemos falar sobre o mediador, que ajuda a equilibrar a balança da justiça, onde há um acordo entre uma parte e outra. Então aqui terminamos nossa aula de hoje de filosofia e até a nossa próxima aula.